Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe Brito aqui com vocês para mais uma videoaula de Geografia. Dessa vez nessa aula de Geografia nós vamos direcionar para o público do 7º ano da Escola CS, onde nós iremos abordar nessa videoaula a questão das características naturais do Brasil, em especial o relevo e a hidrografia brasileira. Nesta videoaula nós vamos focar na questão de analisar aí, né, de reconhecer as formas e as características gerais do relevo predominantes no território brasileiro, tá bom? Quero aqui de antemão abraçar aí todos os meus alunos do 7º ano da Escola CS, tá bom? Dizer que a gente, infelizmente, por motivo aí dessa pandemia, não podemos estar presencialmente nas nossas aulas, no dia a dia, mas através aqui das aulas remotas nós vamos dar continuidade ao ensino, né, da geografia, também da disciplina de história, a qual leciono, e também aí, pessoal, o nosso processo de aprendizagem, né, entendimento aí acerca da geografia, tá bom? Nesse sentido, a gente vai falar aí no primeiro slide da questão do relevo brasileiro. Bom, o primeiro ponto que nós temos que destacar com relação ao relevo brasileiro, né, é que geologicamente o Brasil ele está assentado em território bastante diferente da maioria dos países vizinhos, né? Ele se localiza, pessoal, aí na parte central da placa sul-americana, né? Afastado aí da instável zona de contato entre as placas sul-americana e a placa de Nazca, tá bom? Essas duas placas, elas realizam movimentos, né? Realizaram um movimento denominado convergente. Esse movimento deu origem a uma forma de relevo presente aqui na América do Sul, que originou essa forma de relevo, como pontuei, denominada Cordilheira dos Andes, uma cadeia montanhosa presente na América do Sul, que foi formada a partir do movimento convergente realizado entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. O fato, pessoal, do Brasil, né? O Brasil está na parte central dessa placa, faz com que, né, faz com que o Brasil não esteja sujeito à ação dos movimentos internos, responsável pelas grandes formas de relevo terrestre. Ou seja, as formas de relevo que nós temos aqui, elas são predominantemente antigas, né? Muito antigas, não são aí formas de relevo moderno, dobramentos modernos, né? Forma de relevos aí dos tempos modernos para cá, né? As nossas formas de relevo, elas são bem antigas, tá bom? Nesse sentido, pessoal, é que a gente vai entender, né, que como resultado desse processo geológico, dessa questão da movimentação das placas, que originou aí a Cordilheira dos Andes, nós vamos ver que essa Cordilheira dos Andes ela tem uma altitude acima, né, aí dos 6.000 metros de altitude, tá bom? Então, no Brasil é bem diferente. No Brasil, o ponto mais alto, o Pico da Neblina, ele tem aproximadamente 3.000 metros de altitude, tá bom? Então, essa daí, pessoal, foi as primeiras características. Logo em seguida, eu trago aí para vocês à disposição o planisfério, né, das placas tectônicas, só para a gente se situar o que eu acabei de falar. O Brasil ele está localizado, né, na parte central da placa sul-americana, afastado, né, dessa questão aí da zona de contato entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, tá bom? Passando o slide, pessoal, a gente vai ver aí a classificação do relevo brasileiro segundo um cara chamado Jurandir Ross, tá bom? Jurandir Ross, ele diz que o Brasil ele se classifica em 3 formas. A questão do relevo, ele classificou o Brasil em 3 formas, né? Os planaltos, as planícies e as depressões. Então, para Jurandir Ross, ele definiu o relevo brasileiro a partir de 3 formas: planaltos, planícies e depressões. Nós vamos agora ver
nos slides seguintes as características aí básicas de cada uma dessas formas de relevo, tá bom? A primeira delas aí, pessoal, no slide seguinte a gente vai ver os planaltos, né? Os planaltos, eles são ele é uma superfície irregular com altitudes elevadas, né? Que sofre com intensa ação na questão aí da erosão, né? Ele sofre mais a erosão do que a sedimentação. Então, pelo que o nome sugere, né, o planalto ele não se caracteriza por ser necessariamente uma região de topo elevado e plano. Muitas das vezes, pessoal, os planaltos, né, eles se apresentam de forma onduladas. Como a gente vai ver aí na imagem a seguir, no slide a seguir, a imagem da Serra do Mar, esses planaltos eles se apresentam de forma ondulada. Ou seja, né, ele é uma superfície irregular, com altitudes elevadas, que apresenta aí um intenso processo erosivo, né, de desgaste. E, pessoal, ele não se apresenta com topo plano, ele sempre tem aí variadas formas, e uma delas é essa forma ondulada, como a gente pode ver nessa imagem, tá bom? E uma característica geral é que os planaltos, né, ele cobrem a maior parte do território brasileiro, tá bom? O próximo slide, pessoal, o slide a seguir, a gente vai ver aí o que seriam, né, as depressões. Bom, as depressões, né, elas são superfícies mais rebaixadas, como vocês podem ver aí, esse imenso verde na imagem, né? Isso aí é a depressão. Ela é formada, pessoal, essa depressão, a partir de quê? De falhas de placas tectônicas e de processos erosivos, né? Outro fato interessante aí, né, pessoal, é que ao redor das depressões sempre pode aparecer outras formas de relevo, né? Como é o caso dos planaltos, também as cuestas e as escarpas, tá bom? E passando o slide, pessoal, nós vamos ver aí a questão das planícies, tá bom? Nós vimos já o planalto e a depressão como forma de relevo segundo Jurandir Ross. Nós vamos ver agora as planícies, né? As planícies, elas se denominam, né, por planícies as superfícies relativamente planas e de baixa altitude. Um fato interessante é que essas planícies elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser planícies fluviais, quando elas se localizam ali na margem de um rio, ou elas podem ser planícies litorâneas, quando elas estão próximas à faixa do litoral. No slide seguinte, aí nós vamos ver um exemplo de planície fluvial, tá bom? Logo em seguida, nós vamos ver um exemplo de planície litorânea, tá bom? E, pessoal, passando o slide, nós vamos ver também a questão aí de como essas formas de relevo, elas são aproveitadas pelo turismo no Brasil. A gente viu aí que nós temos planaltos, nós temos planícies, depressões, e essas formas de relevo, elas são aproveitadas aí pelo turismo. Nós temos como exemplo aí, né, essa questão das formas de relevo brasileiro, elas formam diversas paisagens, né? E essas paisagens são aproveitadas pelo turismo, como é o caso das Cataratas do Iguaçu, da Chapada dos Guimarães, né? Do Pico das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. E tudo isso, pessoal, essas formas de relevo, elas são aproveitadas pelo turismo. Um exemplo aqui local é Tianguá, aqui a Serra da Ibiapaba, né? Lá tem diversos sítios que as pessoas frequentam, né? Como turismo, vão passar final de semana, enfim, férias. Então, essa forma de relevo, né? Essa forma como o relevo se apresenta aqui na Serra da Ibiapaba, ela é aproveitada pelo turismo. E, por último, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, vamos entender um pouquinho como as ações antrópicas no relevo. Ou seja, quais são as ações do homem sobre o relevo? Bom, nós temos aí ações do homem sobre o relevo, basicamente a questão das construções. Nas grandes cidades, né? Nas grandes cidades, por exemplo, como o Rio, São Paulo, as pessoas que não têm condição financeira de adquirir um terreno em áreas
em áreas nobres da cidade, elas vão morar geralmente nas encostas dos morros, e isso ocasiona o quê? Ocasiona a perda de vidas, por exemplo. Por quê? Porque essas formas de relevo, né, quando eles constroem lá que tem uma chuva, essa barranco, né, a água desce lá de cima, vai trazer todo o entulho, todo o barro, né, e acaba derrubando essas casas que estão na encosta desses morros. Isso é bem comum no nosso país, especialmente na região sudeste, como falei para vocês, na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, costumeiramente, nós estamos vendo essa questão dos deslizamentos de terra. Então, o ser humano ele é um importante agente modificador do relevo, em especial nessa questão, né? Ele constrói ali suas casas próximas às encostas dos morros e muitas das vezes acaba sendo prejudicado. Também, pessoal, né? A ocupação, a ação humana, ela acontece aí no relevo, quando o homem, por exemplo, ele modifica lá uma área de planalto, uma área íngreme, né? Ele modifica essa área para realizar um plantio. Isso é uma interferência, o ser humano está interferindo diretamente, modificando aquele espaço, aquele ambiente. Então, uma dessas práticas, né, no slide aí final vocês vão ver, no penúltimo slide, vocês vão ver que uma dessas intervenções do homem no tocante às práticas agrícolas sobre o relevo é quando ele faz o chamado terraceamento, né? Que é utilizado uma técnica de plantio de lavouras em áreas íngremes, ou seja, eles realizam cortes nas colinas, né, naquelas áreas mais íngremes, a fim de que formando degraus, com a função de diminuir o escoamento superficial da água da chuva, né, evitando aí grandes erosões, tá bom? Então, nossa videoaula, pessoal, foi basicamente isso. A gente viu aí as formas de relevo, né, planaltos, planícies e depressões. Nós vimos que o ser humano ele interfere de duas formas, né? Pode interferir de várias formas, na verdade, sobre o relevo. Uma delas é construindo as casas, né, próximo a questão aí a questão dos morros, das encostas. E isso ocasiona graves problemas para essas pessoas, né? Porque quando chove, como eu expliquei, tem uma perda muito grande. Também nas práticas agrícolas, o ser humano interfere no relevo e também, pessoal, na questão econômica, né? Essas formas de relevo, elas formam aí diversas paisagens no território brasileiro e elas são aproveitadas para o turismo, tá bom? Então, essa foi nossa videoaula, tá bom? Desejo aí um bom estudo a todos e até a próxima aula. Eu me coloco aqui à disposição de todos, tá bom? Aqui através da ferramenta WhatsApp, tá bom? Estou aqui a qualquer momento para tirar qualquer dúvida, esclarecer qualquer dúvida. E a gente está junto sempre, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.